Sejam muito bem-vindos, esse é o nosso podcast Além do Cartão, uma iniciativa do Núcleo Jovem da Enflo e CDL de São José. Hoje estou na presença do nosso amigo co-host Edmilson Ortiz. E aí, tudo certo? Tudo certo, meu amigo, seja muito bem-vindo aqui no nosso episódio. Hoje estamos recebendo ela que é empresária, dona da BF Marketing Studio, uma agência de marketing digital, Beatriz Fentzlaff. Oi, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vinda, Beatriz. Obrigada. Vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, de quem está envolvido nesse projeto. Vou dar essa palavra para o meu amigo Edmilson Ortiz aqui, que tem o dom da oratória e vai contribuir bastante com isso. Vai ser um assunto que vai render muito, o marketing digital está em alta e eu sei que você traz uma visão muito fresca, muito renovada desse assunto, conectada com o que tem de mais atual. Eu estou entusiasmado para a gente fazer esse bate-papo. Só mencionar antes a parceria da Madeireira União, né, que contribuiu para a gente fazer esse cenário bacana aí. A Georgina Matos, que é responsável pela nossa logomarca, ficou bonita pra caramba, né? Ficou Pela demais. ideia do nome, foi um trabalho coletivo, mas o nome que foi sugerido foi o dela, que prevaleceu. E lembrar também de que temos aqui a Lucro Max, do meu amigo Augusto Souza, né? Sim. E somos um grupo aqui de 6 pessoas envolvidas mais diretamente na produção desse podcast, que tem por finalidade falar de empreendedorismo, histórias que inspiram, trazer assuntos relevantes que possam contribuir para quem é empresário, para as empresas que estão nos acompanhando. A gente nasce a partir do associativismo e já tem, por natureza, essa ideia de compartilhar informações, compartilhar as dores, as soluções para a gente crescer, né? Então, o podcast nasce também com essa mesma essência. Show de bola. Beatriz, conte um pouquinho pra gente quem é a Beatriz, da onde veio, para onde vai, como é que é a tua história no empreendedorismo, quanto tempo tem a empresa e por aí fora. Vamos lá. Então, a Beatriz é uma apaixonada por empreendedorismo. E eu digo que eu sou apaixonada porque eu realmente sempre fui empreendedora, desde pequena. Se vocês forem perguntar para os meus pais, quando eu era pequena, eu fazia desenhos horríveis. Desculpa, gente, que comprou os meus desenhos naquela época. Mas conseguiu vender, então. Mas eu vendia os meus desenhos quando eu era pequena. Nossa, acho que as pessoas tinham pena. Olhava assim, pô, uma criança vendendo desenho, vou comprar. E na época, assim, mais de pré-adolescência, eu comprava adesivo, eu tinha uma coleção de adesivos, então eu gostava muito de adesivo, aqueles mais fofinhos, adesivo mais simples, tinha muitos adesivos. E para eu conseguir comprar os adesivos mais caros, eu comprava cartelas dos mais baratos, vendia o dobro do preço e pegava esse valor do dobro do preço e comprava os adesivos mais caros pra mim com o dinheiro que minha mãe me dava. Então minha mãe dava dinheiro pra comprar adesivo simples, eu ia lá, comprava o simples, vendia mais caro e comprava mais caro. Então sempre fui muito, sempre tive essa visão muito empreendedora de, preciso de algo, vou fazer aqui, vou vender ali, e muito da questão da venda também, né? Tem uma família de vendedores, pai e mãe vendedores, então sempre tive essa família, essa visão muito voltada para o empreendedorismo. E a empresa BF Marketing Studio, ela surgiu de muitos anos de CLT, em que eu vi que eu não queria mais trabalhar para os outros. Muitos anos de CLT? Eu não tenho 25 anos. Tenho 25 anos, mas foram 8 anos de CLT. Pra mim é bastante. É, bastante. E 7 anos foi em apenas uma empresa. Então, quando a gente fica muito tempo em uma empresa só, quem já tem mais tempo de CLT consegue perceber isso, a gente acaba... Tem gente que nasceu pra isso e tem gente que nasceu pra empreender. Eu acredito muito que eu nasci pra empreender. E por isso eu fui e decidi, não, vou empreender, vou atrás do meu sonho, seguir o que eu quero, seguir a área que eu sempre sonhei, né? Então, a Beatriz é um pouco maluca, mas uma maluca por algo, por uma paixão, né? Que é essa parte do empreendedorismo e onde eu fui pro marketing digital. Basicamente, para até eu chegar no marketing digital, não foi só um pulinho, né? Foi algo muito, muito, muito grande, uma jornada que eu tive que seguir, porque eu comecei, na verdade, a minha carreira, a minha história de profissional, na parte técnica. Então, eu sou formada técnica em telecomunicações, que não tem nada a ver com marketing. E entrei na empresa que eu trabalhava por causa disso e fui aprendendo. E como eu fiz um ano e meio de curso de ciência da computação, que foi onde eu vi que eu odiava a parte técnica e eu precisava ir para uma área onde eu pudesse me comunicar. Porque eu gosto de comunicar, eu gosto de vender, eu gosto de falar com as pessoas, me relacionar, me conectar.
E aí eu busquei, fui procurando, meu Deus, para onde que eu vou, o que eu posso procurar. E aí foi onde eu busquei a administração, e na administração eu descobri que a administração mercadológica, o marketing, era o que eu gostava, era o que eu queria fazer. E aí foi quando eu decidi abrir minha empresa, voltado para o marketing digital, né? Que é o momento, né? O momento do marketing. O marketing digital, ele é muito... ele tá muito grande hoje, né? Então, ele tá cada vez expandindo mais, cada vez crescendo mais. Então, eu busquei ir para o marketing digital por esse motivo. Show de bola. Viu? A gente estava falando aqui nos bastidores com relação à leitura de livro e tudo mais. E aí foi citado o Marketing 5.0 do Philip Kotler, né? Que fala dessa gestão muito mais atualizada do marketing, que fala das mudanças que houveram aí de um tempo para cá. Eu li o 4.0, eu li os 10 pecados mortais do marketing também, do Philip Kotler. Eu percebi que, de fato, a maneira como tu atinge o cliente, o cenário é totalmente diferente, né? Antes a gente tinha uma cabeça totalmente voltada para o produto. Vou melhorar o produto, vou botar a embalagem top, vou não sei o quê, e o cara comprava porque o produto estava lá com a embalagem bonita. Mais chamativo, enfim. Eu ainda compro, sim. Sim, ainda tem, mas é porque o nosso cérebro tem vários gatilhos, né? Então acaba que tu vê uma embalagem bonita, tu acaba recorrendo a ela, mesmo que o preço seja mais alto, enfim. Então a gente... mas, de qualquer forma, hoje a gente tem uma abordagem diferente, né? E aí, como é que tu consegue vincular isso no teu dia a dia hoje, aplicando isso no teu marketing? Como é que tu consegue elucidar isso pra gente, essa mudança de comportamento do cliente ou essa mudança de comportamento do mercado em si? Então, hoje eu penso muito que o marketing digital, ele é a pontinha do iceberg do marketing, que mostra tudo o que está acontecendo na empresa tem que estar no marketing digital, né? Hoje eu trago muito para os meus clientes essa questão da humanização. Porque a gente tem lá atrás a questão de produto, a questão de a gente ter mais concorrentes e toda essa evolução da jornada do marketing, evolução da jornada do cliente. Mas a gente agora chegou num ponto onde o cliente ele quer se conectar com a pessoa que está atrás da marca. Ele não quer se conectar com o produto, ele não quer se conectar... às vezes até a experiência é muito importante, com certeza é totalmente importante, mas ele quer se conectar com a pessoa, com os propósitos que aquela pessoa tem, os propósitos que o empreendedor tem por trás daquela marca, né? Então, eu trago muito dentro do marketing digital isso, de como a gente consegue colocar ali numa rede social, num Google Meu Negócio, ou num TikTok, LinkedIn. A rede social não importa, é uma ferramenta, né? É só um meio. Mas como a gente consegue trazer para o meio digital essa realidade que já é bem presente nos bastidores, né? Como que a gente consegue trazer a essência da empresa, como que a gente consegue trazer os bastidores, quem faz, as pessoas, porque as pessoas se conectam com pessoas, né? Elas não se conectam com um produto. Sabe que eu sou muito ruim para nomes, assim, eu esqueço de alguns nomes que eu gosto. Mas então eu queria trazer exemplos de empresários mais próximos aqui. Uhum. Mas vamos pegar exemplos maiores. Steve Jobs. A gente pensa na Apple, você está falando, né, que a marca tem que ter uma conexão. Uhum. Ela se fortalece quando a gente entende quem está por trás daquilo e admira, né? Uhum. Steve Jobs, agora o Elon Musk, que está em alta. Eu sei mais sobre ele do que sobre as empresas dele, né? Sim. Agora, eu trabalho muito com isso, né? De fazer as pessoas, os empresários olharem para a própria história e fazer aquilo repercutir na marca. Como é que você consegue trabalhar isso a partir do marketing digital? Como é que você faz o cliente perceber a relevância disso? Então, hoje é um trabalho bem complicado e complexo, tu conseguir explicar para o cliente que ele tem que não necessariamente aparecer de estar visivelmente ali, mas de que ele tem que mostrar a empresa dele na essência. Hoje os clientes, todos os meus clientes, na verdade, foi um trabalho complexo de explicar para eles isso. De expor que é importante, sim, ele estar ali na rede social, mostrando os bastidores da empresa, de que aquilo não vai dar um retorno financeiro direto naquele momento, mas vai dar um retorno de visibilidade de marca, vai dar um retorno de conexão do cliente com o teu produto, com o teu serviço, vai dar um retorno muito maior com relação à experiência, né, do cliente, né, os detalhes que importam, né. E aí eu trago muito pro meu cliente a gente trabalhar isso com a gente mostrar a vida do cliente, a vida do produto, a gente trazer os feedbacks, a gente trazer os bastidores, trazer como é feito. Dependendo do tipo de cliente, por exemplo, a gente tem um cliente voltado para a parte alimentícia.
A gente tem que trazer ali a experiência do produto, como ele é feito. Se a gente tem um produto específico para um nicho específico, intolerante à lactose, tem que trazer a segurança para aquela pessoa de que aquele produto ele vai ser seguro, ele realmente vai ser seguro para ele comer e ele se conectar também. E não ser só, é um produto para intolerante. Não, mas se conectar com o intolerante, quais são as dores que aquele intolerante tem? Não é só a intolerância à lactose. Então, um exemplo, eu tenho uma amiga minha que ela é intolerante e ela fala, eu tenho um problema não só com o leite. As pessoas acham às vezes que a intolerância à lactose, por exemplo, é só o leite. Mas não, o meu problema vai muito além. Às vezes eu vou num restaurante e o produto que é sem lactose, na verdade ele não é sem lactose, ele só tem uma enzima ali da lactase. E aí isso não é falado. E aí ela falou, eu tive uma experiência que um restaurante colocou ali. Esse produto, ele é para intolerantes à lactose, mas ele tem lactose, mas ele tem um adicional de lactase. Trazer essa informação, e ela falou, nossa, agora eu vou lá sempre porque eu vejo eu consigo saber qual que é o produto que é pra mim, qual é o produto que eu consigo consumir sem passar mal depois. É algo simples, é uma informação a mais no cardápio, às vezes. E trazer essas informações. Eu falo hoje que a tua marca digital tem que refletir a tua marca física. Então, se tu tens um estabelecimento lindo, um estabelecimento que é bom, que tem um produto de qualidade, que tem um atendimento ao cliente ótimo, tu tem que ter tudo isso dentro da tua rede social. Porque a tua rede social é um reflexo da tua marca. Um reflexo do físico. Tu não pode ter um físico incrível e quando o cliente chegar ali na rede social, tu não ter um atendimento decente, tu não responder ao cliente, deixar 2, 3 dias ali ele esperando para ser atendido. Então a gente tem que ter essa preocupação de refletir o que tu tens de bom no físico, na tua marca digital também. Sempre me preocupo muito com isso. Ali na tua fala eu peguei uma palavra chamada bastidores, né? Filmar o bastidor, principalmente dessa parte de alimento. E aí também a questão da comunicação, para intolerante à lactose, às vezes para celíaco, né? Que tem problema com trigo e tudo mais. Pode haver contaminação às vezes, né? Muitas vezes uma pizzaria foca muito naquilo, mas usa o mesmo forno tanto para pizza normal quanto para pizza sem glúten. Mas dos bastidores, tem algumas marcas aqui locais, uma que faz banoffee aí, não vou dizer quem é, e uma outra que faz docinho aí, que é muito famosa também. E eles têm tido essa pegada muito forte de mostrar realmente a preparação do negócio. E aí mostra lavando as frutas, mostra que usa aquela marca de qualidade, aquele creme de avelã top, aquele... Nutella. Eu sou patrocinado pela Nutella. Então podemos falar Nutella, então, Nutella, aquela bolacha que também de relógio não passa tempo, e assim vai. Então assim, mostra que usa aquele produto. Isso de alguma forma ajuda a tu precificar sem ter que justificar pro teu cliente, porque tu já tá justificando nessa filmagem, no bastidor, eu uso um produto de qualidade, aqui comigo tu come, sei lá, leite moça, tu come Nutella, tu come transformado em outro produto, né, mas a composição desse produto é com esse material aqui, com essa matéria-prima, então ajuda a justificar. Então eu peguei da tua fala essa questão dos bastidores. Talvez aí tenha a ver com a comunicação, às vezes eu posso usar esse cara na composição do meu produto, só que eu não evidencio, né? Muitas vezes a pizza com borda de catupiry, todo mundo vende como borda de catupiry. Chega lá aquele requeijão, né? E aí não necessariamente tu fica frustrado, porque, tá lá dizendo que é catupiry, né? Então, talvez identificar no teu cardápio que seja requeijão. E aí tu condiz, quer catupiry? Beleza, eu vou botar lá uma opção de catupiry, tu paga R$4 a mais, R$5 a mais, talvez seja esse o gatilho, né? Tu vê a importância nesse sentido de, como tu falasse, transcrever para o digital aquilo que é o real. Então eu não posso falar que é catupiry se eu estou vendendo requeijão barato, né? É transparência. A gente tem que transparecer a realidade. Claro, a gente não vai pegar as nossas falhas e transparecer e evidenciar elas ali. Não, mas transparecer o que tu tem de bom, que é o que gera valor para o teu cliente. Falou ali, precificar. Não é nem só o precificar, porque o teu cliente, ele vai ver o preço quando tu expor preço para ele. Mas quando tu expor valor, ele não vai ver preço, ele vai estar vendo o valor que tu tá entregando ali. Exato. Ele não tá vendo ali, é um calzone de creme de avelã, ele tá vendo, um calzone de Nutella. Agora a gente pode falar Nutella. Mas é um calzone de Nutella, então a gente consegue evidenciar o valor daquilo para quem se importa com aquilo. Eu sou um exemplo. Eu vou num lugar e eu pergunto, mas é Nutella mesmo?
ou é creme de avelã? É Porque Nuticão. tem diferença. Nuticão. Tem diferença, né? Então eu trago muito isso de não é só o preço, é o valor que tu tá agregando ali pro teu cliente e os bastidores, eles vão muito nessa pegada do valor. Então você, quando trabalha com marketing digital, você não pode trabalhar só com marketing digital, né? Porque, Jamais. eu imagino que o teu cliente te procure e ele queira mostrar uma imagem sobre a empresa dele que às vezes não é condizente. Então tem que ter um alinhamento, né? E como fazer isso? Já aconteceu com você de ter um cliente que quer mostrar alguns valores da empresa, alguns, sei lá, qualidades, virtudes, você percebe que não está alinhado, você consegue mexer com isso, sente a vontade para fazer isso, dar resultado? Eu sempre trabalho com os meus clientes na transparência e eu sempre sou muito sincera. Então eu trabalho muito de falar, olha, beleza, a gente tem que fazer a gestão da rede social. Inclusive já perdi de fechar alguns contratos, porque eu falei, olha, vocês não estão no momento de entrar na gestão da rede social agora. Por quê? Porque tu precisa ter um processo bem estruturado, tu precisa ter uma gestão de marketing, precisa ter uma marca clara. Até um processo de atendimento. Atendimento. Não adianta eu gerar vários leads pelo Google Meu Negócio com impulsionamento, tráfego, e pelo Instagram, e Facebook, LinkedIn, e não ter ninguém para atender, ou ter uma pessoa para atender e chega 200 leads por dia. Não faz sentido. Então precisa ter essa transparência também e essa sinceridade com o cliente de falar, olha, precisa estruturar esse processo aqui, precisa fazer isso, precisa melhorar o teu atendimento aqui. Uma vez eu tive Desculpa, mas eu me perdi. Pode continuar. Uma vez eu tive uma situação com um cliente, eu falei pra ele, olha, não adianta tu querer lançar a tua marca, porque era uma loja que estava iniciando e começando a lançar a marca dela. Não adianta tu lançar a tua marca, tu não sabe nem pra qual público tu quer lançar, tu não sabe nem quem vocês querem ser, aonde vai ser a loja. Eles não tinham nada, mas já queriam fazer a rede social. Falei, não, eles vão ter um espaço físico ou vai ser online? Online vai ter um site? Eles não tinham essa noção do que seria a loja. Então precisa ter essa estruturação primeiro, precisa ter essa noção. E eu sempre trago isso pro cliente, olha, não faz sentido tu fazer uma gestão de rede social ou impulsionar, porque uma coisa que eu sempre falo de tráfego pago. Tráfego pago, ele é muito bom, ele ajuda muito, mas não adianta eu fazer um anúncio incrível. Pra pessoa errada? Pra pessoa errada, e não só isso, fazer um anúncio incrível, o anúncio ser lindo, meu Deus, um vídeo tinindo e perfeito, e aí chega, direciona pra WhatsApp, e a pessoa atende mal. Ou direciona pro Instagram, e o Instagram tá todo bagunçado, não tem uma constância, aí a pessoa entra ali no Instagram, mas ela depois não recebe mais nada sobre aquele produto, não recebe mais nada sobre aquele cliente. Precisa ter uma constância ali na rede social, precisa ter uma qualidade também do que está sendo feito ali na rede social, para o cliente enxergar que aquele anúncio não é só o anúncio que é bom. O produto também é bom, o serviço também é bom. A gente precisa tá tudo alinhado, né? Então, não é só vou investir milhões de tráfego pago. Tá, mas peraí. E a casa tá bagunçada ainda. Não. Pois é, tem duas grandes vantagens, que tem várias, mas eu vou citar duas grandes vantagens do marketing digital. Uma delas é que você tem métrica, né? Você consegue saber exatamente quanto está voltando sobre o teu investimento. Diferentemente de um outdoor, por exemplo, que eu posso até criar algum recurso lá, se você, sei lá, um cupom de desconto, alguma coisa, para saber de onde veio. Mas eu não tenho a mesma capacidade de medir. E a outra coisa é que eu tenho a oportunidade de escolher muito bem meu público, né? Para quem que eu vou anunciar? Para mulheres de 30 a 40 anos, enfim. Eu vou escolher muito bem o público que eu tenho. Então, se o empresário não tem clareza de com quem ele quer falar, fica muito difícil, né? Fica vago. E a pior coisa que tem é falar para todo mundo. Quem fala para todo mundo não fala para ninguém, eu sempre disse isso. E eu tinha, por muito tempo, esse desafio, vou fazer uma comparação com a minha vida, na minha carreira de jornalista. Produzir uma reportagem para TV aberta era sempre mais desafiador e mais chato do que quando eu tinha que fazer uma reportagem específica para um programa de esportes dentro do Sport TV, por exemplo. Eu sei que aquele é um público de automobilismo, então eu posso usar uma linguagem que eles vão entender. Agora, se eu vou fazer uma reportagem de futebol para aquele jornal que tem entre as duas novelas, nossa,
eu acabava de fazer o texto, eu chamava Margarida, por exemplo, com uma colega minha. Margarida, dá uma olhadinha aqui no meu texto. Ela, mas eu não entendo nada de futebol, Edmilson. Por isso mesmo. Eu tenho que falar agora com um público que inclui gente como você, que tá entre duas novelas esperando que esse jornal acabe. Mas já que vai me ver, que entenda o que eu tô falando, né? Então é muito desafiador. Pô, e é o contrário no marketing digital. Eu vejo que muita gente entra nesse mercado sem um apoio, né? Quer fazer por conta própria, por exemplo, e quer fazer uma comunicação extremamente ampla, perde a oportunidade de ser impactante para o público certo. Né? Uhum. Tem uma frase de Alice no País das Maravilhas que faz muito sentido, que é: quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Uhum. E é isso. A gente precisa saber com quem que a gente está falando para se conectar com essa pessoa. Se eu tentar me conectar com 1000 perfis, mulher, homem, perfil futebol, ou perfil público masculino mais velho, masculino mais novo, tu não vai conseguir atingir aquele público e se conectar com ele. E hoje, a realidade é que o mundo, ele quer conexão. Nosso público, o público quer conexão, eles querem se conectar contigo, com a tua marca. Então, tu precisa entender quem ele é, quais as dores que ele tem, o que tu pode ajudar ele. Porque hoje tu não vende um produto, um serviço. Tu vende algo que vai ajudar o teu cliente a chegar em algum lugar. E é isso que a gente tem que trabalhar. Se tu entende o teu público, entende a pessoa que tá ali por trás da tua rede social, recebendo aquele conteúdo, tu entende quais as dores que eles têm, quais as dúvidas que eles têm, como que tu pode ajudar, não só no teu serviço, no teu produto, mas eu trago muito na parte de conteúdos informativos. Não adianta também fazer um conteúdo informativo que não vai fazer sentido pro público. O Augusto vai entender. Agora, tu vai ver, a maioria das pessoas está falando sobre imposto de renda. Uhum. E eu, como empreendedor, tenho muitas dúvidas sobre imposto de renda. Falta alguém direcionando. E direcionando não pelo fato de, quero te vender. Faça o imposto de renda comigo. Ou, tá na hora de fazer imposto de renda. Ó, tá passando o prazo. Não, é falar, você sabia que o empreendedor tem que fazer imposto de renda diferente? Assim, assado? Trazer esses pontos que são diferenciais daquele público específico que tu tá trabalhando e abordar as dores que ele tem, abordar as necessidades que ele tem, porque a gente fala no marketing, tem o gatilho da reciprocidade, né? E é basicamente isso, de tu entrega algo pro teu cliente, tu entregou algo pra ele, ele vai se sentir muito mais à vontade de fechar contigo que entregou algum valor pra ele, do que com alguém que ele nunca teve nenhum contato, porque ali naquele momento que tu entregou valor pra ele, tu se conectou com ele. Uhum. E se entregar valor de verdade, ainda aciona outro gatilho que é da autoridade. Né? Exatamente. Porque tu aciona o gatilho da autoridade no sentido de mostrar que tu sabe do que tá fazendo. Tu sabe o que tá falando. Tu entende que o empreendedor é diferente do cliente final. De uma pessoa física, né? Então isso traz uma visão do teu serviço com maior qualidade, com maior cuidado, conhecimento. Isso tudo tu pode trazer na rede social, às vezes com um post informativo. Claro, um post não resolve tudo, nunca vai ser. E nunca vai ser só um post, né? Sempre tem algo por trás, tem que estar sempre tudo muito bem alinhado, muito bem mastigado por trás, para que não seja só um post. Vamos falar de rede social, né? O Instagram, por exemplo, tem que ter uma linha editorial, né? Eu não posso fazer todos os posts do mesmo estilo, com o mesmo apelo. Eu aprendi com um cara chamado Gilberto Augusto, eu fiz uma imersão em São Paulo. Uma das coisas que ele fala, um dos exemplos, uma das possibilidades de trilha editorial é diversificar os conteúdos entre conteúdos técnicos, que trazem uma informação, conteúdos de autoridade, que mostram a história da empresa, no caso de um profissional, né, a história dele, por que ele é credenciado a falar do que ele fala, conteúdos de conexão, que é aquela coisa da humanização que você falou, e o último conteúdo que tem mais a ver diretamente com as vendas, que é o conteúdo de contorno de objeções. Então, eu te pergunto, a partir dessa lógica, é muito difícil alguém dar conta sozinho, né? Tu tá dando conta do próprio negócio e cada conta do teu Instagram, cada conta de tudo ao mesmo tempo. É um dos erros. Mas para quem tá começando, né? E aí não tem ainda um apoio profissional para fazer. Quais são as dicas básicas para não começar do jeito errado? Eu acho que esse ponto que tu falou é muito importante, porque a gente querer dar conta de tudo sozinho é certo dar um burnout. A minha empresa, a Dani tá aqui nos bastidores e sabe disso. A minha empresa, uma delas, né, que é a Prevenir Saúde Integral, uma delas parece que tem várias empresas, já tem duas. Muito chique. A Prevenir Saúde Integral, o meu Instagram, ele não tem a atenção que deveria. Eu sou um profissional de comunicação, deveria ter um pouco mais de cuidado ali. O que eu
ainda me ameniza um pouco a culpa, é que o meu público é um público de idade e eu dou conta por WhatsApp, lista de transmissão, telefone. É uma moda antiga ainda. Mas assim, eu não dou conta de ajudar. E eu dou consultoria produzindo vídeos para empresas, ou seja, estou envolvido com marketing digital, ajudando pessoas a ter um Instagram qualificado, e do meu eu não estou cuidando. Né? Porque realmente não dá para dar conta de tudo. Eu teria que ter alguém de fora até para ajudar a dar um olhar mais qualificado, para ajudar a que eu entenda o que comunicar. Porque às vezes a gente está dentro da empresa, focar em outras questões e não tem clareza de como a nossa empresa está sendo percebida pelo cliente. A gente precisa de ajuda, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, isso aí? Exatamente. Não pode ser. Mais ou menos por aí. Mas é isso. O ponto da questão que tu trouxe de não conseguir fazer tudo é a realidade de, acho que 95% dos empreendedores hoje, e talvez até os empresários, quando não tem uma equipe específica de marketing dentro da empresa, né? Porque hoje, pequenas, médias empresas, geralmente não tem uma equipe específica de marketing dentro da empresa. E aí o empresário, ele tem que ser, né, o financeiro, querendo ou não, acaba entrando um pouco no contábil, porque precisa passar alguma informação para a contabilidade, quando tem contabilidade, quando não é MEI, tem que fazer a contabilidade por si, tem que cuidar da venda, tem que cuidar do atendimento ao cliente, e não tem como, é humanamente impossível alguém conseguir dar conta disso tudo. E o que eu falo é, se você não tem como contratar alguém para fazer essa gestão da tua rede social, para te apoiar nisso, você precisa se planejar e se organizar com antecedência. Tu se organiza com antecedência, organiza a tua semana. Talvez tu não consiga ter aquela presença e aquela constância que tu gostaria, que seria o ideal. Mas tu consegue dar o primeiro passo. Já é bastante coisa para quem tá ali com muitas coisas. Então, planeja a tua semana, define a tua linha editorial. Então, para quem não sabe, a linha editorial, ela é basicamente uma linha de raciocínio, uma linha de conteúdos que tu vai seguir dentro da tua rede social, né? Como uma revista. Se tu olha uma revista, por exemplo, a revista Capricho. Sabem que a revista Capricho é uma revista para adolescentes, que vai falar sobre boy band. Sério? Parar de ler, então. Mas é uma revista para adolescentes, é uma revista que vai falar sobre o primeiro beijo, vai falar sobre essas coisas de adolescente. Aí tu pega uma já não sei as de quatro rodas, isso. Vai falar sobre automóveis, vai falar ali talvez sobre peça, vai falar sobre os automóveis que estão sendo lançados. Então tem uma linha editorial, isso é muito visto em revista, jornal. Então essa ideia você tem que trazer para o seu Instagram. O que eu vou falar? Pensando no meu público. Eu tenho uma marca de pneus. O que meu público quer saber sobre pneu? O que tem a ver de dor do meu público com relação ao pneu? E aí, a partir disso, eu vou definir uma linha editorial do que eu posso trazer. E aí, a linha editorial, tu pode trazer, eu vou falar, então, um pouco, vai ser sobre a parte do automobilismo em si, o que está acontecendo, né? No dia a dia, as tendências, o que vem de tendência de tecnologia no automobilismo, pensando também no pneu. Uma vai ser sobre quais são as características do meu produto em si, os benefícios que ele entrega. Então, tu vai definir ali uma linha editorial e a partir disso tu consegue fazer quadros que tu vai seguir na tua rede social. Então, toda semana vai ter pelo menos um conteúdo disso, um daquilo outro. E tu consegue se planejar e se precaver para não deixar de aparecer. Eu acho muito ruim as pessoas falarem, tu tem que postar 6 stories por dia, tem que ter 2 posts, durante a semana tem que ter 3 reels. Não é assim. Nem todo mundo consegue, aí a gente fica louco. Sim. A gente precisa ter essa noção, o que eu consigo fazer. Então no que eu consigo fazer, eu vou me planejar para eu conseguir, talvez pegar uma tarde, gravar tudo, se for vídeo, ou foto, ou fazer, construir o conteúdo. Uma dica, Canva. Canva é uma ferramenta sensacional. Hoje eu utilizo muito ferramentas mais profissionais na minha empresa. Mas o Canva é uma ferramenta profissional que ajuda empreendedores no mundo todo. E é algo simples. O Canva, ele cria até o texto se pedir. Ele consegue te ajudar até a criar um texto mais chamativo, mais atrativo. Então ele consegue te apoiar e facilitar o teu dia a dia, para não ficar tão pesado. Com relação a essa linha editorial e geração de conteúdo, eu lembrei aqui, tu falou do pneu, eu me lembrei do cara que botava rede na sacada, não sei se você já viu esse vídeo, ele sai correndo, se joga na rede, não cai, para provar que o produto dele é bom, né? Às vezes
a gente se preocupa em mostrar especificidade técnica, tentando acionar a parte racional do cérebro, né? O cara vai pela parte racional. Não, isso aqui vai fazer sentido para mim. Se acionar a parte racional do cérebro fosse a fórmula correta de atingir a pessoa e não por gatilhos mentais, como a gente também já falou em algum momento, duvido que alguém comeria um McDonald's à noite, duvido que alguém tomaria uma Coca-Cola a qualquer momento do dia, né? Um líquidozão aqui cheio de açúcar, cheio de veneno, cheio de coisa. Sim. Se fosse pela parte racional, ninguém tomaria. Mas como é que é a propaganda da Coca-Cola, por exemplo, né? Emoção. Como é que é? Exatamente. É a família reunida na mesa, é o ursinho branquinho deslizando na neve, é mais ou menos por aí. Então, assim, foge da característica do produto, que se fosse por aquilo, ninguém tomaria. Vai pro cérebro límbico ali, né? Da emoção e tudo mais. Então, a gente falou aí dessa questão de gatilhos mentais e eu acho muito interessante. Eu até, inclusive, estava discutindo isso em outro momento, que era o seguinte, como é que eu, agora já com 31, mas a gente começou a empresa, eu tinha 29, vou provar o meu valor, vou mostrar que eu sou um cara competente na contabilidade, sendo que o universo da contabilidade é um universo quando o estereótipo do contador é o cara calvinho, com óculos e com, sei lá, 60 anos de idade. Como é que eu vou quebrar essa confiança que o cara já tem nesse senhor, né? Que teoricamente é o contador dele, e vai confiar num rapaz de menos de 30 anos que tá dizendo que sabe um monte de coisa, que tem um monte de metodologia. E aí eu tive que mostrar resultado, mas como é que eu vou mostrar resultado se eu tô começando a empresa e não tem resultado ainda? Então, mas a partir do momento que tu consegue emplacar o primeiro, acho que fica muito mais fácil, né? Isso vem se mostrando cada vez mais real para mim. Mas a questão é dos gatilhos mentais. Então, às vezes a pessoa foca muito em mostrar, o meu produto é esse aqui, o meu produto é esse. Calma, cara. Mostra como é que a pessoa aplica esse produto no dia a dia, mostra o resultado que ele dá, né? O pneu, quantas fritadas tu pode dar no pneu até, né, num arrancadão para tu poder. Então acho que é mostrando o benefício do produto que é a causa, né? Tu concorda com essa visão? No caso, o meu gatilho de autoridade, eu tenho que mostrar através de prova social. No teu caso, no marketing ali, a gente tem que trabalhar, achar para aquele nicho ali, para aquele contexto, qual que é o melhor gatilho, né? E não necessariamente pela razão, né? Voltando por exemplo da Coca-Cola, não faria sentido nenhum. A venda, ela é 100% emoção. Uma pessoa nunca compra porque ela pensou racionalmente. Ela sempre vai ter a emoção ali envolvida de alguma forma. Às vezes de alguma experiência que ela teve, às vezes de alguma realidade que ela passou, familiar. Ela sempre vai ter alguma emoção envolvida quando ela compra. Então, sempre tem alguma dor que ela tá resolvendo, sempre tem alguma emoção, é um sentimento, né? E a gente, na parte de gatilhos mentais, a gente tem que pensar nisso. Principalmente na questão de que, se eu conheço meu cliente, eu sei a dor que ele tem, eu sei as emoções que ele tá sentindo, né? A gente consegue entender o que ele tá sentindo quando ele vai chegar para comprar o meu produto, para conseguir se posicionar da melhor forma. Um exemplo simples. Quando vocês precisam de um chaveiro, quando que vocês precisam de um chaveiro? Eu, quando esqueci a chave dentro do carro e tranquei o carro. Exato. Chegou para abrir a porta e não tem a chave. Ou, enfim, perdeu. Quebrei a chave. Quebrou a chave, exato. E aí, o que tu faz? Tu vai lá no Google e pesquisa chaveiro? Tu não vai abrir o Instagram e pesquisar um chaveiro no Instagram. Exato. Então, tu tem que saber também, entender onde que tu tem que estar posicionado pro teu cliente. Então, o chaveiro, ele não tem que estar lá no Instagram. Não que ele não possa ter um Instagram. O chaveiro tem que estar no LinkedIn, tá lá só com vitrine, né? É uma vitrine. Mas ele precisa... Ele vai para o sistema de busca, né? Exatamente, ele vai para um sistema de busca. Porque é onde os clientes vão procurar. Porque o cliente vai procurar naquele momento que ele tá puto, que ele tá precisando ali, na hora, resolver aquele problema, aquela questão daquele chaveiro. E ele vai pesquisar no Google. E aí, tu tá preocupado com a tua página do Google, se ela tá boa, se ela tá bem ranqueada. E para ranquear, tu não precisa pagar anúncio. Tu segue algum prestador de serviço, por exemplo, pintor, jardineiro, limpador de piscina? Tu segue algum desses aí? Eu sigo alguns, mas é muito mais voltado para a parte de restauração ou alguma coisa de... antes depois, né? Isso, antes depois. Mas é exatamente aí que eu quero chegar. É o fato, por exemplo, o pintor, o cara mostra o método dele, botando a fita, dizendo que depois mostra como é que ele fez, em quanto tempo fez, e que ficou rápido, ficou limpo depois que ele fez, né? Não deixou nenhum resíduo, nenhuma sujeira. Ele não é nem da cidade, que às vezes é lá de São Paulo, às vezes é de algum lugar. Não vou contratar o serviço dele, que não vou importar o cara lá de São Paulo. Talvez sim, né? Mas não é o caso. Mas olha como ele atinge uma pessoa aqui do sul, de Santa Catarina, pelo Instagram. E aí sim, se eu tivesse a oportunidade, se ele fosse aqui do lado, talvez
Aí o eu impacto traz da marca, né? Exatamente. Ela vai mais longe. Talvez tu não contrate, mas tu conhece alguém que tá em São Paulo e às vezes te pergunta, tu Exato. vai indicar ele. Exato. Fala, olha, cara, eu vi um cara em O São Paulo. alcance que ele teve, né? Eu tenho um exemplo disso que aconteceu comigo quando eu recém me casei, faz 3 anos que eu sou casada, e aí a gente comprou um apartamento e precisava fazer o gesso. E aí eu procurei muito, porque a gente ia fazer o gesso morando. Então, dica, não façam isso. Sério. Não façam isso. Eu ia dizer. Mas eu busquei o prestador de serviço que fizesse menos sujeira. E aí eu descobri tantas tecnologias que tem no gesso que eu não sabia. Por exemplo, eles têm uma máquina de lixar que já tem um aspirador embutido, que já aspira a poeira. Então vem bem menos poeira de massa corrida do que viria se fosse uma ali na lixadeira normal. É algo simples. Esse cara agora tem o Instagram. Esse cara vale ter o Instagram. Exato. Vale, ele está ali, porque ele me mostrou o valor daquilo. Ele mostrou, olha só, o chão tá limpinho. Acabei de lixar tudo, o chão tá limpinho. E olha, massa corrida, a gente encontra massa corrida, uns 3 anos depois a gente ainda encontra pedaço de massa corrida. A gente tem que lembrar que a rede social não é só para captação de cliente, ela é para relacionamento com o cliente, até para aquele cliente que você já tem, para nutrir, para que ele lembre de te indicar. Fidelizar. Fidelizar, exatamente. Mas eu quero mudar um pouquinho o rumo, se vocês querem seguir. Claro, não, vamos Para te perguntar o seguinte, o cara que está nos ouvindo agora, que tem uma empresa e não tem uma assessoria profissional de marketing digital, e esse cara não vai te contratar, por exemplo, né? A Bia tá com a agenda cheia. Não tá, gente. Dá pra contratar a Beatriz, tá? Só dando um exemplo aqui. Que eu quero te pedir a seguinte dica. Porque eu vejo muito clientes meus, médicos, por exemplo, é um segmento bem complicado para trabalhar em rede social. Tem muita coisa que não pode falar e tem que ter todo um alinhamento com a questão jurídica, né? Mas eu vejo assim, nossa, eu já tô na terceira agência, não deu certo. Eu faço uma reunião, aí na hora de executar, a hora que vão fazer, especialmente no ponto de vista de gestão de rede social. Porque o marketing digital é muito mais do que isso. A gente acaba falando de rede social, mas eu sei que é muito mais do que isso. E aí não deu certo. Aí faz outra reunião, não deu certo. O que precisa para que dê certo? Porque você deu um exemplo no começo da conversa que você já abriu mão de pegar um cliente porque via que ele não estava no momento, né? Mas o que você sugere para um empresário? O que ele deve perguntar, questionar, alinhar na hora de contratar uma agência? Eu acho que ele tem que entender se aquela agência ela tá também alinhada com as expectativas que ele tem. Porque eu, como agência, eu como empreendedora, eu trabalho com os meus clientes perguntando e alinhando a expectativa até entender se ele tá no ponto ou não. Porque às vezes tem tanto ponto financeiro, de ele não estar no ponto financeiro, de pagar o meu valor ali, mas tem o ponto também de ele não estar com maturidade. Então ele tem que entender, primeiro, buscar uma agência que seja qualidade, né, de qualidade. Não é fácil, mas sempre buscar por indicação, porque a indicação ela vai facilitar. Se alguém já teve uma boa experiência, mais fácil, tenha uma experiência boa também com aquela agência. E assim, a gente tem hoje muitas empresas, agências especializadas em nichos específicos ou especializadas em áreas específicas. Por exemplo, o direito é uma área bem específica de marketing e tem coisas que tu pode falar, tem coisas que tu não pode falar, tem coisas que tu pode fazer, tem coisas que tu não pode fazer. E tem pessoas que trabalham especificamente marketing jurídico. Então, o marketing digital jurídico também, né? Porque assim, eu falo marketing digital é marketing. Sim. É só um meio diferente de fazer Sim, marketing. Não deixa de ser exato. marketing. Então, o marketing jurídico, ele tem várias especificidades. O marketing médico também, porque tu não pode mostrar ali, por exemplo, o prontuário do teu paciente, mas tu pode mostrar o caso do teu cliente. Saber como mostrar. Então, buscar sempre empresas que já tenham uma experiência com a área, já tenham uma experiência com o nicho que tu tá atuando, já saibam como trabalhar essa área para conseguir fazer um trabalho bem feito, trabalho de qualidade, né? E que esteja alinhado às expectativas. E na hora do briefing, que é a primeira reunião, eu geralmente faço uma primeira reunião para entender o que o cliente quer, o que o cliente precisa, e entender em qual ponto que ele tá também, fazer as perguntas que fazem mais sentido para a tua empresa naquele momento. Então, o que tu quer ter como objetivo naquele momento com a rede social? Eu só quero ter uma rede social. Ou não, eu quero gerar mais clientes, eu quero vender mais, eu quero faturar mais. Está bem claro na cabeça da pessoa que está ali, né, sendo briefado, o que ele quer. E aí ele falou, mas aí com o Google Meu Negócio eu vou conseguir
pelo menos uns 50 clientes aí por mês. Eu falei, calma, tu só tá criando uma página do Google Meu Negócio. Só 50? Talvez muito mais, mas expectativa primeiro não deixa eu tá- trabalhar. Isso. Por quê? Tem que alinhar isso. Tem que entender, olha, beleza, tu quer conseguir mais clientes com o Google Meu Negócio. Para fazer isso, a gente precisa começar fazendo isso, vamos fazer um anúncio assim, assado. A gente tem que entender qual estratégia a gente vai fazer para chegar naquele objetivo dele. Mas primeiro a gente tem que alinhar, ó, isso não vai acontecer em um mês. Nenhuma estratégia resolve tudo em um mês. No mínimo 3 meses para ela ter um impacto, de fato, na vida do cliente ali, empreendedor. Então precisa ter essa noção de alinhamento de expectativa. E se a tua agência que está falando, ou o profissional que está te atendendo, não te fez essa pergunta de qual a tua expectativa, não te fez a pergunta de qual o teu objetivo, de tempo, fala. Desconfia. Não, tu fala. Voltando Aí eu aqui já pro- desconfiaria, sinceramente. Desconfia, Não, mas ok, tu fala. eu entendi teu ponto, mas assim, imagina que eu tô numa conversa dessas e eu não sei fazer as perguntas certas ainda, né? Sim, claro. Você tá dando as dicas aqui agora, claro. Bom, mas é de esperar que um profissional de marketing faça essa orientação desde briefing, né? Deixa O eu- briefing é a parte mais importante de todo o trabalho de marketing. Certo. Deixa eu dar um adendo aqui na parte da saúde, inclusive, né? Massoterapia, por exemplo. O cara chega lá com uma dor na lombar. Dor na lombar pode ser ocasionada por várias coisas, né? Uma dor no ombro, sei lá. Às vezes é uma descompensação na perna. E tá com o nervo encurtado, fica muito tempo sentado, o ombro vai pra frente, não tem fortalecimento, enfim, resulta lá no ombro, né? E aí tu corrige o quê nesse caso? Então, por isso as perguntas, como é que é a tua rotina, como é que é, da mesma forma como tu vai... É um diagnóstico, porque como se fosse um diagnóstico médico. Exatamente, porque a gente está falando aqui de terceirização. Terceirização, nesse caso, para o empreendedor que está começando ou para qualquer escala de empreendedor, existe desde o início, principalmente quando se trata, por exemplo, do meu serviço de contabilidade. Toda empresa precisa de contabilidade. É viável ter um contador dentro da empresa? Qual seria o salário de um contador dentro da empresa? Então, assim, tu já terceiriza um serviço que é a contabilidade. Por mais que seja obrigatório, compulsório, tu tem que terceirizar. E por que tu terceiriza a contabilidade? Primeiro, porque tem a assinatura do contador, que é indispensável. E segundo, porque tu não tem capacidade técnica para fazer. A gente falou em algum momento aqui no bastidor do pato. O pato é o animal que sabe andar, correr e nadar, e voar, né? Andar, nadar e voar. Só que ele não faz nada bem, né? E quando ele voa, ele logo cai. Quando ele nada, ele não é o melhor nadador. E quando anda, tropeça. Então, a gente tem essa questão de... O empresário, ele tem muita coisa para fazer, muitas atribuições no começo da sua jornada, ou até, enfim, em qualquer etapa da jornada, ele tem muita coisa para fazer. Ele tem que contar com profissionais qualificados, que sejam externos, não necessariamente contratados da empresa, não necessariamente seja um setor dentro da empresa, mas ele tem que contar com esses profissionais. E ele enxergando isso, ele consegue potencializar o resultado dele, Com certo? certeza. Então, assim, a importância de terceirizar, né? Seja a parte financeira, seja a parte contábil, seja a parte de marketing, seja qualquer produto que ele consiga terceirizar, até porque ele enxuga muita coisa que ele deveria criar, treinar, delegar, enfim, cuidar, e ele pode só simplesmente pagar. Paga, alinha, lógico, né? Faz a anamnese, alinha, mas ele pode simplesmente delegar essa função para alguém que já sabe. Não precisa treinar ninguém, né? E focar no que ele é bom. Exato, aí que eu queria chegar. Então ele foca naquilo ali. Só que depende muito do profissional entender a expectativa da pessoa. No marketing estava falando exatamente sobre isso, né? Às vezes o cara ele quer só uma interface para digitar o dia a dia dele lá, e aí tem uma contabilidade online que atende ele. 89 pila por mês, vai lá, tá tudo certo. Só que às vezes tu não tem tempo suficiente para ficar alimentando o sistema, e aí tu contrata uma contabilidade presencial, uma contabilidade na tua região, que tu quer o contato com o contador. Da mesma forma, marketing. Eu preciso de um marketing digital. Tá, mas o que tu espera? Só gerenciamento de página? Tu espera fazer campanhas para engajamento de clientes? Tu espera toda uma estrutura na parte digital, realmente site, Google e não sei o quê? Então, tem que alinhar muito bem isso. E tu só vai extrair isso do cara, ou enfim, chegar nesse denominador através de perguntas, né? Tu só vai saber se ele espera muita coisa através de perguntas. Então, acho que é primordial. Na tua fala eu peguei ali que a gente vende soluções, né? Que a gente entenda a dor do cliente para poder chegar justamente como um remédio que o médico receita para acabar com a dor dele, né? E a gente se sente muito puto quando a gente toma um remédio e ele não resolve. Exato.
Então é esse ponto do Edmilson, né? Quando eu vou lá, contrato alguém, não importa qual serviço que eu esteja terceirizando, e isso não resolve o problema que eu queria sanar, pô, algum problema tem aí. No andamento, né, de uma parceria que já foi contratada, né? Qual é o papel do contratante, do empresário? Porque já vi... A Dani, por exemplo, Dani Lotterman, minha namorada, ela faz gestão de redes sociais também de algumas empresas, e eu vejo quanto ela sofre quando o cliente não passa as informações que tem que passar, que é o básico, não fez o que foi acordado ali, né? Isso é complicado, né? Hoje eu falo sempre quando a gente começa o nosso trabalho que ele não vai me contratar e esquecer a rede social. O trabalho é 50% eu, 50% ele. Eu ia falar isso agora. É um meio a meio, né? Eu vou até ali, tu vem até aqui, tá tudo certo. É meio a meio. Eu vou fazer toda a parte em que eu sou especialista, que é o marketing. Mas quem é especialista no teu negócio? Tu é especialista no teu negócio, o Augusto é especialista no negócio dele. Ele que entende a empresa dele, o atendimento dele, como funciona. Eu vou aprender o máximo possível da tua empresa para trabalhar o teu nicho, para trabalhar o teu público. Mas o especialista no teu negócio é tu que é o empreendedor. Então, tu vai ter que fazer a tua parte de passar informação, de, às vezes, aparecer, dependendo do tipo de nicho, né? Aparecer, gravar um vídeo, fazer uma foto. Eu tenho clientes que não são aqui de Santa Catarina, que são de São Paulo. Eu não gravo vídeo para eles. Eles me mandam vídeos. O que eu faço? Qual é o meu papel? Eu ensino eles qual a melhor forma para eles gravarem um vídeo, como que eu preciso do vídeo, passo um roteiro do vídeo. Mas quem tem que gravar é eles. E aí, se eles não me entregam esse vídeo, se eles não me entregam essa parte, para eu poder fazer todo o trabalho ali de editar, fazer toda a postagem, campanha e etc., não tem santo que ajude a divulgar o produto, divulgar o serviço. A gente precisa ter os 50% do cliente ali, que é a parte que ele é especialista, que é o negócio dele. Porque é a imagem da empresa que está em jogo, né? E o marketing é isso, é tudo que é construído em função da imagem da empresa, que vai atrair cliente, vai gerar venda. Eu vejo muito empresário de muito sucesso, cheio de atribuições, que não abre mão de estar conectado com isso. Não de executar, não na execução, mas de estar na coordenação. Tempos atrás a gente recebeu o Felipe Cordeiro, né? Cordeiro da Colombo, perdão. Felipe Colombo da Anjo Tintas. Ele é o CEO da empresa e o marketing está no guarda-chuva dele. Né? E são vários casos assim, que é o exemplo de que a empresa cresce em função disso, né? O limite da empresa está no limite da capacidade de comunicação dela. Ela para crescer, precisa aprimorar a comunicação. Claro, tem que ter capacidade de entrega, se for uma indústria e tudo mais, mas ela só vai crescer na medida que a marca fica forte, que ela se comunica melhor. Então isso é um pilar decisivo para o crescimento. É um alicerce básico de qualquer empresa, né? E eu te perguntar outra coisa, que a gente não pode deixar passar. Qual é o @ da Beatriz e da empresa da Beatriz? O @ é @bf.mktstudio. Estúdio com S. Então, depois a gente deixa aqui na tela. Deixa na descrição. Sabe que a gente não falou, a gente tá falando de rede social aqui, né? E o teu @, Augusto? Augusto Souza Contador. Souza com Z, meu amigo. Souza com Z, é isso. E o meu é Edmilson Ortiz. Eu fiz essa pergunta só para que eu pudesse falar o meu também, né? Claro. Edmilson Ortiz. É importante, né? Pô, a gente tá falando de rede social e não faz o básico, não né? falou os nossos. Beatriz, ainda nessa relação com o cliente, de quanto em quanto tempo é preciso ou se sugere que se meçam os resultados? Hoje eu trabalho muito com a necessidade do meu cliente. Tem clientes que gostam de acompanhar mais de perto e tem clientes que não gostam de estar tão presentes acompanhando. Eu vou sempre medir. Então eu trabalho medindo mensalmente os resultados dos últimos meses, sempre que eu vou construir uma estratégia. Hoje eu trabalho com estratégias de um mês. Então, quando eu construo uma estratégia de conteúdo para uma rede social, construo para o próximo mês. Eu sempre vou analisar os resultados do mês que passou para conseguir entender o que performou melhor, o que a gente viu que gerou mais leads, o que a gente viu que gerou um engajamento melhor. Tudo depende também do que o cliente tem de expectativa com aquela rede social, né? Vejo o que atingiu melhor as expectativas do cliente e aí começo a trabalhar a nova estratégia de acordo com o que aconteceu para trás. Porque hoje não existe nenhum trabalho de estratégia sem dados. Então a gente precisa sempre medir. E Instagram, todas as redes sociais têm dados ali disponíveis para a gente acessar e conseguir avaliar o que tem dado certo, o que não tem dado tão certo, o que a gente pode melhorar e como a gente pode melhorar. E o próprio Instagram dá dicas, às vezes, do que a gente pode melhorar. Então, eu vou medir sempre.
Tá sempre trabalhando essa medição, analisando. Às vezes, quando a gente tem uma campanha específica rolando, vai rolar uma campanha específica de Dia das Mães. Eu vou medir ali, eu vou acompanhar durante aquela semana de Dia das Mães para conseguir já analisar e já conseguir trazer mais instantâneo resultado. Mas quando é algo, uma estratégia padrão, comum, que a gente já tá trabalhando, aí eu trabalho com uma medição de 1 mês. E aí o meu cliente, dependendo da necessidade dele, eu trago resultados em 1, eu trago em 2. Eu tenho clientes que me pedem o resultado a cada 3 meses. Então depende muito da necessidade do cliente de estar também ativo. Eu sempre informo ele de como as coisas estão acontecendo. Mas o quanto ele quer estar ativo nessa visão dos resultados, aí depende muito dele. Bea, lá no comecinho a gente falou sobre humanização. Eu gostaria de voltar ali num ponto. Em que momento a gente pode ter a automatização, em que momento a gente deve ter a humanização. Lembrando que uma vez eu fui impactado por uma história com relação à humanização de atendimento de expectativa, né? Uma pessoa comprou uma bolsa, estava esperando com ansiedade a bolsa chegar e tudo mais. E aí, quando essa bolsa chegou, veio no prazo certinho, só que veio com defeito. E ela ia usar num evento. Aí ela, eu vou ter que devolver essa bolsa e tudo mais, e aí criou uma frustração. Ela entrou em contato com a empresa, que até então não tinha tido contato com nenhum humano. Ela entrou no site, viu a bolsa, achou bonita, mandou vir e tal. Até então, nenhum contato com o humano. Só que quando ela fez a reclamação, uma pessoa atendeu ela. E foi super atenciosa, e mandou o link para ela mandar a bolsa de volta, e essa bolsa foi lá, chegou lá, não tinha mais em estoque, mandaram fazer uma bolsa igual aquele modelo que já não tinha mais em estoque para ela, então ia demorar um pouquinho mais, mas em contrapartida, esse atendimento humanizado na frustração do cliente por uma entrega de pedido ali, sei lá, com avaria, alguma coisa, gerou uma satisfação do cliente pela atenção dada e pela resolução do problema, né, que foi... ela classificou como assim, não, virei fã da marca, porque posso comprar e indicar pra quem quiser, porque eu sei que vai ter... Você tá falando tão bem, já diz a marca? Não, é que não foi comigo a história, eu não comprei uma bolsa. Eu quero comprar uma bolsa dessa marca. Exatamente. Então assim, mas a pessoa contou com tanta ênfase que eu assim, cara, legal. E até uso isso como exemplo, porque um exemplo básico assim, pizzaria, né? Comprei a pizza. Veio errada. Já deve ter acontecido com algum de vocês aqui. E aí tu liga a pizzaria, não tem como tu ficar com essa. Não tem. Putz, é frustrante, né? Porque tu escolheu teu sabor, tu queria comer aquilo lá. Sem cebola, vem cebola. Exato. E aí assim, se a pizzaria tem uma outra, né? Não, o que foi errado? Tá bom, então só um minutinho. Qual foi teu pedido? Vou olhar aqui e tal. Não, eu já vou mandar o motoboy passar na frente, vou mandar o motoboy entregar pra ti. É outra pegada, porque eles estão interessados que, de fato, tu vai estar satisfeito. Não é só o fato de ter comprado, ter pago pelo produto, né? Então... aonde que tu acha que a humanização deve entrar? Sempre na parte da correção de alguma coisa? Ou tu acha que lá no começo também já deve ter? Enfim, que parte do processo tu acha que a humanização é importante? Deixa eu só fazer um adendo da pergunta do Augusto, porque a humanização tem 2 conceitos, né? Um é esse, do atendimento humano, né, que você está falando, da automatização de atendimentos e tal, e o outro é a humanização no sentido de que o teu conteúdo de rede social tenha o aspecto humano, né? São 2 coisas. Mas vou primeiro falar do que o Augusto estava trazendo aqui. Pensando nessa parte que tu trouxe, Augusto, do atendimento, é bem importante, na verdade, esse ponto, porque o atendimento, ele sempre vai depender de uma humanização, na minha opinião. Por quê? Porque, vou dar um exemplo, imagina que tu tá ali, tu precisa agendar uma consulta médica. E daí tu quer agendar com um dermatologista. Daí tu entra no WhatsApp lá e tu tá falando só com o robô. E aí nunca aparece a opção dermatologista. Tu fica, não, mas eu quero um dermatologista. Aí tu clica num, aí opção X, opção Y. E tu nunca tem o dermatologista. Tu vai ficar revoltado, puto. Aí tu entra por telefone e o telefone manda tu ir pro WhatsApp. Aí tu vai no WhatsApp e não acha que tu precisa. Então, na minha opinião, todas as empresas precisam ter essa humanização no atendimento. De ter um contato, um canal onde tu consiga falar com uma pessoa, tu consiga resolver com uma pessoa, tanto na parte de compra, desde o início da jornada do cliente, quanto no pós-venda. Porque a humanização, ela não é só o contato ali no pós-venda, é o pré-venda. Às vezes a humanização é um cliente que foi lá, foi bem atendido e fala pra ti. Claro. Como tu me falou agora. Essa humanização é tu trazer para a realidade do teu cliente, entender a expectativa dele contigo. Depende muito também do perfil do cliente.
Se tu tem um perfil de e-commerce, às vezes talvez tu não tenha um atendimento ali tão humanizado, mas quando o cliente precisa resolver alguma situação, vai ter que ter um atendimento ali que resolva, ou talvez tu tenha que arcar com alguns custos. Eu tenho um site que eu faço compras online sempre. Toda vez que eu tenho algum problema com algum produto, eu vou lá e solicito o cancelamento da compra, eles me fazem o reembolso. Eu nunca falo com ninguém, mas ele resolve pra mim. Só que se eu não quero arcar com esse custo, porque esse site ele não pede para enviar de volta, ele não me pede, ele só me devolve o meu produto, me devolve o meu dinheiro, fica com o produto e às vezes eles até mandam um produto melhor, por exemplo, ou uma mesmo forma produto, de compensar, né? Exatamente. Se tu não tem não pode arcar com esse custo, por exemplo, um exemplo de e-commerce, né? Então, tu vai ter que ter alguém ali para atender, para reverter, para converter essa insatisfação em satisfação. Porque o pós-venda, basicamente, tu vai trabalhar muito com clientes que estão insatisfeitos. E se ele está insatisfeito, ele vai deixar de ser teu cliente, se tu não fizer algo. Exato. Então, precisa dessa humanização. Beatriz, a gente está quase no tempo, né? É isso aí. A gente tem uma proposta de episódios de 1 hora, mas eu quero te fazer uma pergunta final. Você está com uma empresa que é nova, né? Você tem 1 ano de empresa, praticamente. Está em amplo, né, em crescimento rápido, está consolidando. E você optou por se vincular à Enflo CDL e participar do Núcleo Jovem. De que forma que o associativismo está te ajudando nessa fase da empresa, que ainda é uma fase inicial? Peraí. Então, o associativismo, para mim, ele tem sido um ponto de virada. Porque hoje, o network, todo mundo fala, networking isso, networking aquilo, é muito importante. Mas a gente esquece de falar que networking não é só tu falar com pessoas, mas é tu falar com as pessoas certas. E o associativismo, ele vem nesse ponto. Então, o exemplo da Enflo CDL Jovem. Eu tenho contatos, já fechei alguns contratos dentro do núcleo, mas eu tenho contatos ali que às vezes eu não vou fechar um contrato, mas que ele pode me indicar para alguém, que ele pode trazer algum valor para minha marca, que ele vai levar a minha marca mais longe, né, aumentar o alcance da minha marca. O associativismo, para mim, ele foi extremamente importante, foi um ponto de virada de chave na minha empresa. Tenho pouco tempo de empresa, mas nesse pouco tempo já teve muitas mudanças e eu fui evoluindo e o associativismo veio com isso. Veio com esse ponto de virada de chave. Porque a gente fala muito de networking, mas a gente não fala sobre como o networking é importante de forma especializada. Não é só um networking. É um networking com as pessoas certas. É tu falar com as pessoas certas. Não adianta eu ir fazer networking com o Augusto e não ter algum interesse, né? Gente, a vida é interesse. E se eu não tenho algo que eu possa evoluir na vida do Augusto ou ajudar ele, não tem por que eu me conectar. Então, o networking do associativismo, ele vem muito nisso. De o apoio, o incentivo de tu crescer, de tu evoluir. Isso aqui, esse podcast aqui é um exemplo. É um projeto novo que a gente está fazendo e que é uma possibilidade de eu, como pessoa e como profissional, me desenvolver dentro de um projeto do associativismo e também impactar outras pessoas, ajudar outras pessoas, apoiar nesse trabalho. Então, o associativismo, ele é um ponto de virada de chave, acho que dentro da empresa, quando tu entende que tu pode participar de um grupo, onde tu vai ter um networking qualificado, com pessoas que, de fato, estão ali para aprender, para empreender, para crescer junto contigo. É aquela questão das 5 pessoas mais próximas, né? Tu se torna a média das 5 pessoas que tu convive. E é isso. A gente precisa ter esse networking qualificado com pessoas próximas e pessoas que estejam na mesma sintonia, na mesma frequência que você. Então, o associativismo para mim foi isso. Uma virada de chave de ter pessoas que estão com o mesmo intuito. Querem crescer, querem evoluir, querem ter uma empresa solidificada e que me ajudam a chegar naquele objetivo que eu quero chegar. Quer crescer, quer me solidificar no mercado, quer aumentar minha estrutura. Então, o associativismo para mim foi um ponto Sabe que essencial. várias vezes eu fui chamado ali para abertura do nosso encontro do Núcleo Jovem, para dizer para as pessoas convidadas ali que estavam o que é o nosso grupo e tal. A próxima vez eu vou chamar a Beatriz. Obrigado, Bia. Pode chamar. Bea, agradeço a tua presença.
Foi muito bacana esse nosso bate-papo aqui. Edmilson, muito obrigado por compartilhar comigo aqui. Aprendi bastante com o amigo. O amigo tem muita experiência para compartilhar, né? Assim como no associativismo a gente compartilha experiência das nossas áreas. Na comunicação, esse cara é um monstro, então eu fico lisonjeado de dividir essa bancada aqui com ele. Espero que você possa vir como convidado em algum momento, né? É um prazer. É show de bola. Então tá. Bea, muito obrigado. Esse foi o nosso episódio com a Beatriz Fentzlaff. Acertei, viu? Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada, Valeu. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.